estamos dando início em mais um Unioncast. Hoje falando sobre transição nas igrejas. Muito interessante esse assunto para o nosso tempo. Estamos aqui abordando uma série de podcasts com famílias pastorais. E hoje, especificamente, estamos recebendo uma família muito bacana. Mas antes de introduzi-los, permitam-me aqui falar alguns pontos que nós estaremos abordando. Nós estamos convidando alguns pastores em algumas questões gerais para discernir o estado de ser de desenvolvimento das igrejas, os desafios de uma transição, né, falando como que isso implica na vida do pastor líder enquanto referência e a relevância dele neste processo. Né, o pastor líder deve priorizar essas transições. Estivemos conversando há pouco tempo atrás com o Carlito Paz, ele nos ensinando de uma maneira sensacional como ele faz essas transições, as várias faixas etárias, constantemente na igreja. E comentando até da própria transição dele, que ainda não está no tempo, mas daqui a pouco entra. Ele pretende aos 60 anos encerrar ali como pastor líder, mas ficar mentoreando a liderança. Vai ser muito bacana. E você vai acompanhar esses podcasts no nosso canal. É importante você ficar ligado, tá certo? Colabora conosco, clica aí, gostei ou não gostei, tá? Curte, se inscreva no nosso canal, vai ser muito bom ter você conosco. Bacana, hoje nós estamos recebendo o pastor Serginho, né? Sérgio Martins. Eita! Sérgio, obrigado por você estar aqui, meu irmão. Que bênção te receber. Alegria imensa para mim. Receber também o Rafa, seu filho. Que bom. Cara, é bom demais. Que Nossa amizade longínqua me traz, assim, muito prazer, muita satisfação e boas lembranças. Para mim também. Muito bacana. Nós vamos falar sobre essa transição na perspectiva do seu dom, que eu acredito que seja. É um pastor evangelista. Um pastor evangelista. É isso aí. Tá no sangue, né? É isso mesmo. Gosta de gente, né? Gosta de evangelizar, de pregar o evangelho, ganhar vidas, ver gente se rendendo para Jesus, é bom demais. Que bacana. Apresenta a sua família para nós. Olha, é um grande prazer estar com vocês aqui, um grande prazer apresentar parte da minha família. Estou aqui ao lado da minha linda esposa, pastora Shirley Martins. Estamos casados já há 37 anos. 37 anos. Né? Ela vai falar. E também meu filho Rafael Martins, que é pastor dos jovens. E está aí já casado também. Né? Bom demais, vai falar daqui muito a pouco prazer, gente. Dele. Uma alegria estar aqui, pastor. Estar aqui com vocês nesse podcast, podendo abrir um pouco da nossa vida e contar um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida, nessa perspectiva de transição. Muito bacana, bom. Rafa, legal. Bacana. E também eu tenho uma filha, né, que é a Miriam Martins. Ela também ministra no altar da igreja, toca, trabalha na mídia. E essa é a nossa família. Então, parte está aqui, está faltando a Miriam, mas é a nossa família que serve o Senhor. Muito bacana. É um prazer, viu? Um prazer tê-los aqui. Vocês são amigos de muitos anos, né? Que bom. E a gente tem acompanhado. Vocês são, assim, um alicerce, né, para nós, uma força. Que bom. E agradeço a Deus pela vida de vocês e por esse momento aqui também. Também agradecemos. Pessoal, isso aqui é bem familiar. Minha esposa, Cristina, ok? E nós estamos fazendo esse podcast justamente para você que tem a família envolvida no ministério, prestar atenção no que vai rolar aqui como bate-papo, que com certeza vai edificar muito a sua vida e vai também te inspirar a envolver a sua família no ministério, porque é muito bom servir o Senhor. Não há coisa melhor para se fazer, né, nessa vida, não é verdade, Sérgio? É alegria, né, servir, né? É bom demais, é maravilhoso. Estar no ministério Eu falo, Laércio, que eu não tinha como correr. Eu tinha duas situações na minha vida que me levaram para o ministério. Primeiro é a oração da Shirley, que não conhecia ela ainda, orava para casar com um pastor. Né? E aí a gente se encontra e acaba se tornando pastor. E quando eu era criança, tinha 8 anos de idade, eu morava numa fazenda e lá ia um senhorzinho ministrar a palavra, chamava José Rodrigues, da igreja presbiteriana ali do Ipiranga. Eu me lembro que ele lá ia com violino, tocava um violino, né? E ele então pregava, eu tinha medo dele, eu corria dele, eu ficava agarrado nas calças do meu pai assim, e ele estendia a mão para mim e falava assim: Serginho, você vai ser pastor. Olha só, rapaz. Agora, o mais interessante de tudo isso é que quando a Shirley me levou para a igreja, a primeira igreja evangélica que eu fui, e que eu entrei, eu cheguei na igreja ali na presbiteriana do Ipiranga,
sentei no banco, quem está lá em cima tocando violino? 10 anos depois. Você tá brincando. O José Rodrigues. Olha que Olhei para aquele senhorzinho tocando violino e falei, não pode ser. Aí eu procurei depois do culto, falei, o senhor lembra de mim? Já estava mais velhinho ainda, cabelo em branco. Ele falou assim, eu não lembro. Eu falei, o senhor ia numa fazenda pregar lá, meu pai, Soronoff, parava tudo, a gente naquele terreirão de café, o senhor pregar o evangelho ali. E ele falou assim, você não acredita, você é aquele menininho? Eu falei, sou eu mesmo. Né? Olha, foi legal. Como marca, né? E ela orou para casar com o pastor. Então. E eu conhecia Jesus, e aí eu aprendi lá, meu pastor falou que a gente tinha que ser específico na oração. Eu falei, eu vou ser específica. Aí eu orei. Ela leu o livro do Poioshu, né? Eu li o livro da quarta dimensão. Ok. E ser lá específico, eu vi, né? Aí eu falei, eu vou orar então. Aí eu pedi um homem loiro, de olhos verdes, Eita. alto. Só meu pai, minha mãe. Meu Deus. Deus. Coisa tudo me que fosse pedisse. pastor. Ouçam isso, meninas. isso aí. Sejam específicas. E que fosse pastor. Passou o tempo, eu conheci ele nem sonhava em ser pastor, né? Mundano, tá no mundo. E incrível que quando Deus fez dele o pastor, Deus fez eu me lembrar da oração que eu havia feito. Olha como Deus Porque é às vezes a gente faz a oração, a gente esquece, né? É verdade. A gente ora e, né, o tempo passa, você pensa, né? Mas Deus me deu com tudo aquilo que eu pedi. Eita glória! Então, A quando ele resposta disse, está aqui. Não tinha Vou te passar escapatória. uma lista aqui Não tinha escapatória. Mas você sabe que é interessante isso, né? Você sabe que marcou minha vida, foi José Rodrigues. Ele já partiu para a glória e foi uma coisa assim sensacional. Porque pensa bem, você é um menino de 8 anos de idade, mora na fazenda. Meu pai era administrador da fazenda. Ele parava tudo ali para os funcionários irem ali e ouvir a palavra de Deus. E eu tinha medo dele, corria dele, né? Aquele violino tocando, ele cantava e pregava, né? Mas foi sensacional isso, marcou minha vida, né? Que benção. Quem acredita em predestinação tá aí. Predestinado, Serginho. Serginho, quando se deu mesmo o chamado, e daí por diante, como se desenvolveu o seu ministério? Que igreja hoje você pastoreia? Tá, legal. Olha, eu na verdade, nós nos casamos, nem sonhava em ser pastor, estava na igreja, pé no mundo, pé na igreja. Não era uma pessoa muito firme na fé. Era doente por futebol. Meu Deus, era bola. Eu jogava bola quase todos os dias, depois de casado, isso estava atrapalhando meu casamento. E nós começamos a viver uma crise no primeiro ano do nosso casamento, né? No primeiro, segundo ano. E aí, quando a gente chegou numa situação que foi bem complicada, a gente já estava assim, perto de uma separação, a Shirley, então, buscou socorro, ajuda, né? E uma irmã da Assembleia de Deus auxiliou a gente, né? Orou por nós. Foi uma profeta de Deus na nossa vida. Partiu para a glória, uma Marlene. Mas quando eu cheguei lá para ela orar por nós, ela orou e Deus tomou ela em profecia e deu uma palavra dizendo que, olha, no começo do ano eu vejo você à frente de um ministério. Quando ela falou isso, eu falei assim, essa mulher está doida, porque não tem nada a ver, né? E fato foi que Deus foi fazendo isso na nossa vida, né? E foi quando Deus me chamou. Eu comecei a olhar para a minha vida já pensando em ministério. Eu já liderava jovens na igreja e, graças a Deus, eu andava com bastante sucesso, assim, via muito fruto nisso, né? Eu fazia, por exemplo, alguns cultos relâmpagos antes do culto. Eu pegava um caminhão, alugava um caminhão, punha a caixa de som, pedia energia emprestada lá para as vizinhas aí, e parava ali e subia em cima daquele caminhão e pregava e anunciava, ó, daqui 5 minutos, daqui meia hora vai começar o culto em tal lugar. E a igreja lotava com aquilo lá. E foi muito bom isso tudo, né? E aí Deus foi movendo sobre minha vida. Eu tinha uma irmã em São Paulo que nos auxiliou muito também, que é a missionária Rosa, e ela foi nos acompanhando, né? Até que chegou um dia que Deus usou ela, nesse né? tempo, né? Porque, na verdade, nós éramos de uma igreja tradicional. Por causa da situação que nós vivemos no nosso casamento, a gente começou a ir para o monte, começou a buscar a Deus, ir para o monte. E nisso nós fomos renovados, né? Então, só que a gente respeitava o nosso pastor na igreja, a gente respeitava. E a gente não tinha ideia, não tinha vontade, nem ideia de sair da igreja. E aí nós queríamos ganhar vidas para Jesus, buscar Deus. E orava. E essa irmã veio e começou a andar conosco.
E até que chegou um dia que Deus deu a palavra. Falou, agora é tempo, vocês vá e peça a bênção do pastor. E assim fizemos. Nós estávamos com 17 pessoas que ia para o monte e o nosso pastor nos abençoou. E nós saímos, e foi assim que ele acabou sendo pastor. A gente, na verdade, tinha a ideia de ir para a igreja metodista do Bispo Hinaldo. A gente tinha muita aliança com eles ali. Sim, nós íamos, a gente tinha muita comunhão com eles ali, com o Paulinho, com o Robinho, o pessoal, a gente tinha muita comunhão com eles. Mas assim, a gente de manhã estava na igreja e à noite falava, o que vamos fazer? Vamos reunir na casa do irmão João da Ângela, né? E aí a gente se reuniu lá. Só que naquela noite eu já preguei, e já teve gente que entregou a vida para Jesus, a sala encheu de gente e tal, e foi começando por aí. E essa missionária nos acompanhando. E aí, quando chegou um tempo, ela viu que a coisa foi crescendo, da sala a gente foi para a garagem da casa, da garagem a gente comprou um terreno, e ela então conversou com um pastor em São Paulo, que é o pastor Valdir Vilas Boas, e a sua esposa Mafalda. E esse pastor falou assim, olha, eu preciso que esse rapaz seja consagrado. Ele é pastor, tem um chamado, e precisa consagrar ele. Foi muito assim, Laércio. E aí ele veio, conversou comigo, fez uma sabatina comigo, tal. Depois ele voltou numa outra ocasião, e aí ele então me consagrou ao ministério. Então foi assim, meio que da noite pro dia já fui assumindo uma igreja, um povo, e dali a gente foi crescendo, né? Mas a ideia inicial não era formar uma igreja, estar como pastor de uma igreja. Nós também. A gente começou assim, de repente foi, vamos na terça, depois vamos na quinta, depois vamos no domingo, e começou. E aí foi indo, a gente foi vendo que a coisa foi crescendo, tomando uma proporção, nós nos organizamos, e eu lembro que o Cícero ainda que nos ajudou a fazer o estatuto da igreja, o primeiro estatuto, né? Compramos um terreno, construímos, depois construímos uma outra igreja. Então, hoje eu sou pastor da Igreja Cristã Batista Renovada. Há 32 anos. Isso aconteceu. Nossa, que bacana. Né? Eu comecei o ministério eu casei com 20 anos. E eu comecei com 25 anos, eu já estava como pastor, servindo como pastor. Então, foi muito rápido, muito precoce. Por consequência disso, sem muito preparo, a gente sofreu muito, né? Momentos, né? Mas, graças a Deus, o Senhor nos sustentou. Uma das coisas que eu falo que a gente sempre procurou viver é diante de Deus com muita sinceridade e verdade. Erramos muito, mas tinha muita sinceridade, verdade no nosso coração. Boa motivação. Nossa motivação era essa. Motivação. Né? Então, foi por aí o caminho. Jesus, né? Foi legal demais. Que bênção. Me chama a atenção o apoio que você recebeu dessas duas irmãs que vocês mencionaram aqui. Foi muito bom. Você que está nos acompanhando, é muito importante que você também busque ser apoiado. Você vê numa primeira crise, né, do casamento, é importante não ficar passando crise sozinhos. Né? Lógico, buscar apoio efetivo, como porque precisa. Os nossos irmãos e irmãs são usados por Deus para nos conduzir, nos dirigir, né, para dentro de uma reconciliação, dentro de um relacionamento que reflita a glória de Deus. Minha esposa foi muito sábia, sabe? Ela foi assim, ela buscou socorro, ela foi buscar ajuda mesmo. E quando essa irmã disse para ela assim, falou, traga ele aqui, eu falei, não, ele não vai, eu conheço meu marido, ele não vai vir aqui. Porque nós éramos de uma igreja Conheça a peça. Ele não acreditava em profecia, nada disso. E ela ainda deu uma ordem, vocês entram num jejum 7 dias, 7 dias, sem sexo. E aí, sem se tocar, que era uma consagração que era para nós estar fazendo. Daí, 7 dias você traz ele de volta. Eu falei, como que eu vou levar ele? Ele não acredita nisso. Aí Deus falou, não, pode ir que é eu no negócio. Olha aí. Deus quebrantou meu coração lá. Eu cheguei e eu cheguei na casa dela, eu lembro que até hoje, eu estava naquela sala, ela me fez esperar quase 1 hora naquela sala. Ela fazia a gente esperar. Eu falei assim, meu Deus, que arrogância. Parecia um Eliseu, sabe? O Naamã esperando. Eu achava que ela fosse fazer assim, que eu chegaria lá e ela poria a mão na minha cabeça e já orava e tal, mas nada. Eu fiquei esperando, de repente ela chegou e já começou a trazer uma revelação sobre minha vida. Quebrou minhas pernas na hora. Mas ela revelou minha situação, meu pecado. Eu fiquei com uma vergonha. Eu falei, meu Deus do céu. Essa mulher vou sabe te da minha expor vida. aqui, cidadão. Mas foi um trato ali, sabe? Sabe o que é lindo? Ele estava no pecado e Deus mostrou o amor. Que bênção. Isso eu achei muito lindo, porque
Deus não rejeita a gente. Às vezes você pensa assim, olha, ninguém acredita em mim, ou você acha que Deus me ama? Não. Deus mostrou amor para com a vida dele no momento pior da vida dele. Que bom. E isso foi muito lindo, e tem sido muito lindo. Que isso na nossa vida, né? É exemplo que Deus... Isso me impactou, porque eu até então... Né? Eu não tinha um relacionamento com Deus, assim, um Pentecoste do fogo, do Espírito, do mover, da revelação, do batismo do Espírito, do enchimento de Deus, de uma revelação de Deus. Então eu não tinha muito isso. De repente eu me deparo com uma situação, falo assim, meu Deus, esse Deus conhece tudo. Ele revela o profundo e o escondido. E não tinha como eu sair, fiquei meio que encurralado ali, sabe? Eu falei assim, gente, isso me encantou também, sabe? E aí eu comecei a buscar Deus, isso me motivou, me empurrou. Falei assim, peraí, Deus me conhece de fato, sabe? Nossa, Deus me conhece. E aí foi bom, e assim foi bom que a Shirley falou, o amor de Deus me abraçou. Eu senti o colo, o carinho de Deus com a minha vida, né? Ele não me rejeitou, falou assim, eu tenho plano na tua vida, rapaz, sabe? Muito bom. Foi muito legal isso. Muito bom. Muito bom. Antes de entrar no ministério, Deus consertou o relacionamento para a família ficar equilibrada. Isso, né? Isso. A ajuda de outros irmãos foi importante. Muito no caso da importante. Irmã, Muito. O poder de Deus, né? Caracterizado nesse processo para curar a família. E, no segundo momento, essa busca dela de um pastor para pôr a mão na cabeça de vocês. Isso, Gente, isso é muito importante. Nós não podemos andar autônomos dentro do ministério. Reino de Deus, né? Nós precisamos ser mentoreados por pastores mais experientes e consagrados a Deus. A imposição de mão deles sobre a nossa vida faz toda a diferença. Vocês não acham? Sim, com certeza. Aqui, ó, o pastor que me consagrou ao ministério. Olha que bênção. Aqui, isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui, se vocês quiserem ver. Isso aqui é o meu pastor. Ah, bacana. Pastor Valdir Vilas Boas. Pastora Mafalda, né? Que bênção. Gente boníssima. Em nome de Deus, viu? Muito bom. Amém. Olha, relato inspirador. Vamos falar um pouco do momento atual da igreja? Como está a igreja? Como é que está esse momento da sua vida depois de 32 anos de ministério? Eu acho que é que nem o casamento, né? Vai ficando bom, né? Agora tá gostosinho demais, né? Uma delicinha, né, meu amor? Exagero de gente. Meu Deus. Tá gostoso. A igreja é maravilhosa. A gente é apaixonado pela igreja. A gente curte cada culto, cada momento, aquela alegria de estar juntos, né? Então a gente sabe, a igreja tem seus problemas, toda igreja tem sua dificuldade, a gente enfrenta nossas lutas também, mas a gente ama demais o que faz. Amo gente, gosto de pessoas, de lidar com pessoas. Que nem eu brinco, né? Eu gosto de saber da vida dos outros, sabe? Como é que você está vivendo, como é que você está, né? Escritor de Provérbios fala assim, procura saber o estado das tuas ovelhas, né? Então a gente procura ser pastor que tem um gabinete aberto, um coração aberto, de braços abertos, de atender, de saber que tem solução, que tem jeito, que tem saídas para os problemas da vida. Igreja é o lugar que você vai levar os seus problemas, suas crises, suas dores, suas dificuldades. E é onde você é curado, restaurado, revigorado, vivificado, né? Então isso é gostoso demais. E assim a igreja tem andado. A gente tem vivido um tempo de crescimento muito legal. A gente tem, assim, visto um crescimento bacana. Nós fazemos batismos a cada 2 meses. Batizamos de 12, 15 pessoas a cada 2 meses. Tem sido, assim, uma coisa boa. Às vezes um pouco mais ou menos. Mas eu batizo. Se tiver uma pessoa, eu batizo e faço uma festa. Porque o culto do batismo, para mim, Laércio, eu vibro com aquele culto. É o seu dom, quando eu vejo alguém descer as águas, eu choro de alegria. Eu falo, meu Deus, ela está descendo as águas. Então é muito gostoso isso, né? Então a igreja está vivendo um tempo gostoso de renovação, de mudanças, né? Estamos pensando em mudança de ambiente, de lugar também, estamos paquerando isso agora. Que bênção. Então a gente está vivendo esse tempo gostoso de celebração, de provocar algumas mudanças que vão fazer bem para a igreja, né? E a gente vai vivendo. São necessárias, né? São necessárias. Você já adiantou um pouco com a sua percepção de futuro a médio e longo prazo, né? Que você está falando, nós já estamos de olho em outros lugares, né? Para ver uma mudança em função do crescimento. É importante, né? Eu falo que a gente está ali agora, está na hora de começar a pensar num outro espaço físico, está crescendo, chegar no culto à noite, principalmente.
anda muito lotado. Então, eu tive nesse fim de semana recebendo um pastor, o Júnior Rostirola, foi assim um divisor de águas para a nossa vida. Um cara sensacional, com uma cabeça extraordinária. E ele diz uma frase, que eu não sei se essa frase é dele, mas está no livro dele, fala assim: mentes quadradas não circulam ideias novas. Então, abra-se para o novo de Deus. Então, a gente está, na verdade, vivendo esse novo. E então, ele disse uma coisa interessante: todo culto tem que ter igreja e tem que ter cadeiras vazias. Você não pode se importar que não tem cadeiras vazias. Tem que ter cadeiras vazias na igreja. E eu nunca tinha pensado nisso. Quando lota, você né? tem que Ai, pensar, que delícia. abrir outro culto. Então, ele falou assim, é verdade. Ele falou assim, por exemplo, a igreja está totalmente lotada. Isso é bom, todo pastor quer isso. Mas você tem que começar a pensar em abrir um terceiro culto agora, porque está muito cheia a igreja. Tem gente em pé. Então, abre, não se importe porque tenha, por exemplo, 30% da igreja que não está lotada. Não tem problema. Você não está pregando para cadeira. Sabe? Começa a pensar nisso. Então, a gente começou a pensar, mudar. Eu falei, peraí, é verdade. A gente, lotou, que bom, glória a Deus. Mas e não aí? Se contentar com isso. Aí Deus, vem diácono. Deus é Deus de multidão, né? Ele quer quanto mais, melhor. Sim. Sabe? Eu não penso em números, sabe, Laércio? Assim, eu gosto de uma igreja lotada, cheia, gostoso. Mas eu tinha essa coisa, vou ter 1000 membros, agora vou ter 2. Não tem nada desse negócio. Eu sou desencanado com esse negócio. Tirou da minha cabeça mesmo assim, eu não quero. Eu penso assim, glória a Deus, uma vida é preciosa, vamos lá ganhar a vida para Jesus. Mas essa coisa de a gente, que nem diácono chega em mim e fala assim, pastor, alguns carros foram embora hoje, pararam, não tinha lugar para estacionar, a igreja está muito cheia. Eu falei, poxa, é verdade, a gente tem que começar a pensar, então, uma alternativa a mais para as pessoas congregarem, né? Bacana. Shirley, Rafael, como é que foi esse desenvolvimento até aqui? Eu sei que igreja não é só festa, como nós dissemos, nós temos os nossos problemas. Sim. Né? Como é que é a esposa, a mãe, né? O filho... andando em meio ao ministério, que a nossa vida acaba girando tudo em torno da igreja. É verdade. Gostaria de saber a sua percepção como esposa, por exemplo, né? Para até inspirar as esposas de pastores. Nós passamos por um momento de dificuldade, qual a percepção, né, do filho, por exemplo. Sim. Nós adquirimos bastante experiência no processo. Compartilhe um pouco conosco. Para dizer a verdade, assim, tem sido legal, é difícil, né? Ser a esposa, às vezes, os problemas. Mas, assim, eu tenho encarado tranquilamente. Já tive, quando nós tivemos uma divisão na igreja que nós tivemos, né? Uma divisão que 2005. Me causou, em 2005, me levou a uma depressão. Eu fiquei deprimida, muito deprimida. Mas, né, nesse tempo, Deus trabalhou muito na minha vida e começou a ministrar o meu coração, que tem coisas que são necessárias e para o meu crescimento, para o nosso crescimento. Então, quando eu comecei a encarar que era necessário, que foi para o meu crescimento, de fato, foi o tempo que eu mais cresci em Deus. Olha que bem. Então, aí Deus começou a trabalhar na minha vida, começou a se mover, eu me deixei levar, não fiquei assim, debaixo daquela situação, vamos dizer, porque tem gente que pega a sua dor e põe a capa e fica vivendo. Eu falei, não, eu não aceito. Se Deus tem crescimento, eu vou buscar isso em Deus. E Deus tem realmente manifestado na minha vida. E foi aí que tudo começou a acontecer, né, Você filho? perseverou na adversidade. Sim. Olha, e hoje eu vejo assim, quando passo alguma coisa, eu já encaro de uma maneira diferente. Eu não fico envolvida na dor. Eu encaro aquilo que Deus tem. E você foi uma inspiração para mim também, né? Porque nós também tivemos um caso de separação muito dolorosa. Sim. E você foi uma pessoa que me deu muitas palavras de conforto, de falar assim, não, filha, nem tudo que é perda, nem tudo que é perda é realmente uma perda. Às vezes é um ganho. Sim. E aí eu meditei naquilo, eu falei, ela tem razão. E realmente nós também alcançamos muitas coisas melhores depois, né? Porque o que eu aprendi, que é na dor que a gente cresce. Uhum. Então, você não pode fazer a sua dor a sua morte, mas sim a sua vida para crescer ainda mais. Então, impulsionar, sim, né? Impulsionar, sim. E essas coisas, separação, essas divisão, isso sempre vai ter, são necessárias. E às vezes é o próprio Deus fazendo isso
Quando você vai ouvir na palavra, você vê que é o próprio Deus. É bom não ter, porque dói demais. É bom não ter. Se mas você escolher, são coisas que acontecem que mas... a gente cresce, né, com isso. A gente vai buscando saídas, situações. Eu lembro que nesse tempo a Chile sofreu muito. E era difícil para mim, porque eu tinha que pregar e eu tinha uma esposa em casa muito deprimida, no sofá, pensando em morrer, perdeu a alegria de viver. Mas a gente orando e buscando a Deus, conversando, me aproximei mais dela ainda, cuidei da minha casa. Foi muito difícil. Mas a gente cresceu muito nisso. Mas foi uma coisa assim tão espetacular, a gente ficou muito ferido, porque eu acho que é o Salmo 55 que fala assim, que aqueles mais próximos da gente é o que nos fere muito, né? Andavam com a gente, de repente nos traem, nos ferem. Então foi difícil demais, porque eram pessoas que a gente ama muito, machucaram demais e, sabe, fizeram acusações absurdas, né? E que não procedia, e a gente sabia disso. Então, uma coisa boa, né? Ter uma boa consciência para com Deus, né? Mas foi difícil passar. Mas moveu na vida da gente, despertou na vida da gente, por exemplo, oração, jejum, buscar a palavra, mergulhar em Deus. Eu me lembro que eu ia para o monte nesse período, eu ia para o monte sozinho e buscava a Deus debaixo de chuva. E um dia uma viatura da polícia me abordou lá. O que você está fazendo aqui? Você está se drogando? Eu falei, não, estou precisando de Deus, buscando a Deus. Até falou, ore por nós então, né? Mas foi assim, sabe? Foi um tempo que a gente, eu acho que despertou em nós aquela coisa. Eu falo assim, Laércio, olha, acho que vou deixar meu filho falar, né? Deixa ele falar. Eu falo assim, quando os amalequitas prevaleceram contra Israel, na primeira batalha externa de Israel, por que os amalequitas prevaleceram? Eu falo assim, a coisa mais desconfortável do mundo é você saber que os amalequitas estão prevalecendo. Mas mais desconfortável é você não saber por que eles estão prevalecendo. Então eu descobri que por que eles estavam prevalecendo? Porque alguma coisa mudou em Moisés. Então, às vezes, alguma coisa mudou em nossa vida, a gente vai, aquela tendência, o ministério cresceu, então meio acomodado, e a gente não prestou atenção mais em algumas coisas. E, de repente, acontecem algumas coisas ali. E aí foi que eu falei assim, alguma coisa precisa mudar na minha vida de oração, de palavra, de buscar a Deus, tal. Porque a tendência nossa, se nós não tomarmos cuidado, a gente vai viver no automático. Verdade. Entendeu? Fala, filho. E você sentiu que é o evangelista, né? O evangelista viu o microfone, ele... Deu o microfone, acabou. Me gusta o microfone. Me gusta muito do microfone. Me gusta, E eu, como filho de pastor, vivi nesse ambiente todo aqui. Isso, que eles se explanaram. Um ambiente de igreja o tempo inteiro. Eu não conheci o mundo, né? Graças a Deus. Mas a gente vivenciou tempos bons de alegrias e tempos difíceis também, né? Hoje, por exemplo, eu não como ervilha porque eu só comia ervilha no começo, que a gente comia muito aquilo que as pessoas davam, né? E as pessoas davam muita ervilha. E minha mãe fazia ervilha com salada, ervilha com arroz. E hoje aquilo eu me arrepia quando alguém me coloca, quando eu vai comer ervilha. Mas eu falo que o filho de pastor, ele tem que amadurecer rapidamente, porque as pessoas, elas não entendem, não conseguem separar o momento criança, o momento adolescente que você vive como outras pessoas. Então as pessoas te cobram muito, né? Puxa, você não pode fazer isso porque você é filho de pastor. Puxa, você não pode correr no corredor porque você é o filho de pastor. Então, existe muito um peso colocado em cima do filho de pastor. E é por isso que eu olho que muitos filhos de pastor hoje se perdem. Por conta da cobrança e do peso da carga que é colocado em cima de alguém que... Como é que você trabalhou para suportar essa pressão, né? Que a igreja põe sobre o filho do pastor? Então, meu pai, minha mãe, né? A gente conversava muito e ele aliviava muito isso. Falava, não, filho. Bacana. Não. Calma. Bom conselho, Chico. Então, Sim, ele viveu o momento dele. Nós não temos que pesar sobre o nosso filho em função da expectativa da igreja. Da igreja, não. Verdade. E eu era uma leoa. A minha mãe defendia muito. Não mexe com meu filho, não.
Então isso me ajudou muito, né? Os meus pais, eles não colocavam peso ainda maior sobre isso. Seja você, né? Ele deixava a gente ser muito à vontade, né? Muita vontade. E isso ajudou. Que bacana. Rapaz, o que você está falando agora me chama a atenção de o pai, dentro desse processo de transição, e principalmente quando a família serve o seu, servir de escudo, né? Servir de proteção efetiva para aqueles que está sendo gerado enquanto líder, não só o filho biológico, mas os seus filhos espirituais, seus discípulos, né? Não é, Serginho? É verdade, é gostoso isso, porque é esse ambiente de família, né? Que a gente vive, transpira ele, a gente transborda ele, e a gente leva as pessoas a entender que nós somos iguais, né? Hoje nós somos iguais, nós temos nossas limitações, nossos medos, nossos traumas, nossas dificuldades, e a gente é o que é, nós não pintamos um quadro. Então a gente mostra para as pessoas nossas fragilidades, nossos medos, nossas situações que precisam ser mudadas e tal, e as pessoas conhecem isso da vida da gente, né? Eu acho que é muito importante, assim, por exemplo, os nossos filhos, eles nos conhecem dentro de casa e fora da casa. E na igreja. Que é na igreja. Então, aquilo que nós somos em casa, nós somos na igreja. Aquilo que nós somos na igreja, nós somos em casa. É o que faz toda a diferença. Que faz toda a diferença. Transparente, né? É a transparência. Então, não pintar um quadro daquilo que não é. Porque eu vejo muitos filhos de pastores, às vezes, eles vê um pai na igreja, em casa é outro, ou uma família na igreja, em casa é outra coisa. Comportamentos o divergentes. Comportamento. Né? E isso, muitos se afastam, não querem viver isso, né? Então, nós sempre tivemos essa transparência com os nossos filhos. Eles choravam com a gente, mas se alegravam também, né? Nunca ocultamos. E, como disse, a gente não colocava peso. Eu sabia que meu filho tinha um chamado, mas que ele ia acontecer de uma maneira natural. E ele não via isso. Bacana, essa aí é importante também. Como aconteceu. De maneira espontânea, né? Sim. Natural. Então, ele não adiantava pedir para ele orar, porque ele não orava. Ele era baterista, a gente investiu nele, ele fez curso, ele ia a São Paulo, era o que ele amava fazer, era ser baterista. Ele falava, é isso que eu vou fazer. Um exímio baterista, bom baterista mesmo, Rafael. E foi muito natural. E até que, aí depois ele casou, quando ele foi para casar, eu falei para a esposa dele, só assim, olha, você está casando. Minha mãe é uma vez. Eu quero que você se conscientize, você não está casando com qualquer pessoa. Você está casando com um homem que tem um chamado. Eu não sei em que momento vai vir, mas ele tem um chamado. Então você se prepara. E assim foi. E assim foi. Ou seja, não vai casar só com o baterista. Não. Ele tem um chamado. E aí, foi indo. Posso contar como é que aconteceu? Eu era uma pessoa muito introvertida, assim, no sentido, muito tímida, né? Não me dava bem com microfone, com público. Eu queria ser o baterista, né? Que fica ali atrás, que toca. Se puder colocar aquela redoma é melhor ainda. Colocar aquela redoma, entendeu? Fumê pra não ver ninguém. Assim. Então eu sempre fui. Só que assim, sempre tive palavras sobre a minha vida com relação a isso. Só que eu olhava pra minha realidade e falava assim, meu Deus, como assim ser pastor? E eu sempre tive essa luta interior dentro de mim com relação a isso. Mas chegou um momento da minha vida, sabe que é quando Deus acha que te encurrala e você precisa definir? E Deus colocou isso em mim e falou assim, você precisa dar um passo, que eu vou fazer. Então eu comecei a aceitar, abrir o meu coração e aceitar o chamado de Deus. E a partir daí as coisas começaram a caminhar de uma maneira mais tranquila. Deixa eu perguntar para os seus pais, porque a gente não define muito bem os nossos dons, né? Mas ele não tem o dom do Serginho, né? Outro dom. Ele tem uma veia do pai. Tem, de evangelismo? Ele tem uma veia de evangelismo, assim. Ele é um pastor, ele cuida. Sim. Até mais, assim, ele é de formar líderes, ele tem isso daí, coisa que o Sérgio, ele não é muito de formar líder. Entendeu? O Rafa ele tem essa coisa de discipular, de aproximar mais, ele tem paciência para ouvir. Eu, quando a pessoa começa a falar comigo, eu já sei onde ela vai chegar, eu já começo a pensar numa mensagem que vou pregar no domingo. Aí depois. Meu Ninguém pai, ouça.
Aí depois eu concluo. Revelando meus pecados. Eu conheço bem a carinha que ele faz. Quem conhece ele já sabe que ele saiu, né? Mas eu não erro, mas eu não erro meus conselhos. Ele já saiu do ambiente. Deixa quieto. A família conhece. Ninguém vai conciliar comigo mais. Brincadeira, eu ouço. Não. É que assim, ele ouve sim. Agora, aquelas pessoas que vai nos mínimos detalhes, evangelista não tem paciência. Não tem. Infelizmente. A pergunta foi provocativa, porque eu conheço o Rafael. E como vocês vêm falando, ele mesmo falou que é um pouco introspectivo, né? Mas tem reflexão. Sim. Né? Quem é mais introspectivo reflete melhor, observa melhor, interage com mais profundidade. É verdade isso. O evangelista nunca é um bom conselheiro. É verdade. Só se for de bate-pronto, rapidinho ali, né? É verdade. Aquele tira-fogo. É isso aí. É isso pai, aí. mais ou menos por aí. E aí sai bem, mas... Você se vê assim, um cara mais interessado no relacionamento mais pessoal, de caminhada, de jornada? Eu gosto. Prova é mais. os livros que ele lê. Ó, Prova é a maneira que ele busca as coisas, tá aí, né, cara? Eu gosto muito do tempo de mesa, de sentar, de passar. Faz isso toda semana, cara. Eu tomo café com alguém toda semana para discipular. Faz isso, eu ele gosto. provoca isso. Eu gosto. vocês que estão nos acompanhando nesse podcast, prestem atenção nessas coisas porque elas são fundamentais para uma boa transição e para a saúde da família pastoral e da igreja. Sim. Os nossos filhos não são igual a nós. Não vão ter os mesmos dons. E a igreja precisa acolher isso com graça, porque isso é direcionamento da parte do Espírito. E é isso que traz saúde e crescimento, né? Agrega valores efetivamente para a vida da igreja. Vocês não acham? Sim. Com certeza. Com certeza. Que bênção. Com certeza. Bom, estamos caminhando para o encerramento aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o futuro? O que vocês vêem no futuro da igreja? Aí vamos dar uma viajada, né? No Brasil, exterior. O que vocês estão vendo para o futuro? Tem aí igreja meta, né? Que dá dentro daquela coisa de igreja virtual. É uns negócios que hoje... Mudou, né? Tá mudando muito. Mudou muito. Eu falo que os tempos mudaram, né? Na nossa cabeça, minha e do Serginho, deve ser mais difícil, mas na sua eu acho que não, né? Não, é mais simples. Eu vou pedir pro Rafa falar, porque eu vou fazer o seguinte, olha, só vocês entenderem uma coisa. A gente tem visto mudanças na igreja, em todo o cenário da igreja, na cor da igreja, na liturgia da igreja. A pandemia nos ajudou muito a tirar e enxugar muitas coisas que a gente ficava, aquele culto demorado demais. Então, nós tem um tempo, assim, hoje é produtivo, é saudável, objetivo. Verdade, Nossa, maravilhoso ficou isso daí. Mas essas mudanças, meu filho, por exemplo, é aquele que tem sido a chave para isso. Tem visitado alguns ministérios no Brasil e isso tem influenciado nossa vida. Ele é minha filha. Ela trabalha na mídia, então... A gente vem num processo de mudança. A gente estava até falando, né? É um processo de mudança, de coisas que a gente acha que vai ser mais eficaz, entendeu? Então a gente vem mudando, vem fazendo algumas mudanças que têm dado resultado na igreja de hoje. Ou seja, vem para edificação. Edificar melhor o povo. Conversa Exato. Melhor com o contexto que nós estamos sim. vivendo, né? Sim. E nessa transição está sendo bem natural, né? A gente nós até estávamos conversando como que Deus vai fazendo as coisas tão naturalmente, né? Ele tem estado à frente, né? A gente sabe que Deus já está movendo e nós saindo um pouquinho de cena. E a igreja está percebendo isso, rapaz, sem forçar a barra. As pessoas estão notando essa mudança natural. Prego todos os domingos, intercalo com ele um pouquinho. Mas é uma coisa natural, isso vai acontecendo. A gente tem viajado mais, mas eu acho que é Deus já fazendo isso acontecer naturalmente para que ele esteja mais à frente, né? Benção. Muito bom, tem sido saudável. O perfil do ministério vai mudando, né? Vai mudando, Laércio. Com o passar do tempo, a experiência vem e a gente acaba dando... E uma coisa gostosa, eu amo a igreja. Imagina, eu sou 32 anos pastor dessa igreja. Eu amo a igreja, amo as pessoas, amo o ambiente, o lugar. Mas eu assim... estou olhando para fora, um pouco para fora, sabe? E não tem nenhuma dificuldade de estar saindo e ficando, por exemplo, que nem fiquei agora 20 dias nos Estados Unidos
e voltei, mas sem preocupação nenhuma com a igreja. Sabia que estava tudo bem, meus filhos estão ali cuidando, os pastores ali. Eu tenho um corpo ministerial maravilhoso, um pessoal jóia, muito aliançado comigo. Estamos vivendo um tempo extraordinário, gostoso demais. E louvamos a Deus por isso, né? Tem sido assim. Bênção de Deus. E o futuro da igreja, daqui para frente? Como é que vai ser? Vai ter muito mais mudança, não vai? A gente vai apertando F5, né? Tem que ir apertando F5, atualizando. Os jovens vão entender o que é. Vai entender. A geração vai entender. A geração lá vai entender. Tem que atualizar, né? Eu acho que o que é bom, você precisa trazer. Bom. Entendeu? Igual a gente fala, meu pai estava comentando. Na época dele, ele alugava um caminhão, ia para uma esquina e fazia culto lá. Hoje, você, da sua casa, você abre um celular, monta uma live e atinge muito mais pessoas do que naquela época. Faz um podcast? Faz um podcast, que é esse daqui. Então, são maneiras de você continuar fazendo, mas de uma maneira mais eficaz e que atinge mais pessoas, entendeu? Então, eu creio numa colheita muito exponencial para o futuro. Louvado seja. Eu creio nisso. E a gente está se movimentando, né? Procurando espaços, porque a gente crê que vai ter um crescimento exponencial. Nós tínhamos uma fichinha para ser membro. Preencha a fichinha verde. A preencha amarela para você que veio de outro ministério. Hoje é o QR Code, cara. Você clica lá e sai tudo, vai na secretaria, a resposta vem imediata ali. É isso aí. É uma coisa linda, Laércio. Tem que estar aberto para essa mudança, não é? Eu acho que a igreja que não se abrir, ela vai ficar para trás. Olha, esses tempos atrás eu fui pregar numa igreja, há uns 2, 3 anos atrás. Eu estava pregando na igreja e o meu genro queria dar uma oferta, sentiu no coração dar uma oferta substancial. Ele falou para mim: pastor, eu quero dar uma oferta para esse ministério. E aí eu pedi para o pastor uma caixa, como é que chama lá? Maquininha de cartão. Não tinha. Rapaz, ele ficou bravo, ele falou assim: pastor, isso é uma heresia. A gente não aceita esse tipo de coisa aqui no ministério, não. Não, isso não pode. Fechados. Sabe? E ficou sem. Só que vai mirrando, né? Não tem crescimento. A pessoa que não tiver aberto a essas mudanças, as pessoas não andam com dinheiro hoje, né? Ninguém anda com dinheiro. Então, se a igreja não abrir a cabeça e entender isso, o momento, a gente fica para trás. Que nem se falou muito sobre a igreja pintada de preto, né? Aí quantas pessoas falaram contra, mas não entendeu que é por causa da filmagem, por causa do novo tempo, para melhorar. Bacana que você citou isso. Aqui na igreja eles lutaram comigo durante anos. Pastor, vamos escurecer a igreja, Mas o argumento que fez eu ceder foi justamente a questão da mídia, a questão da filmagem. Ó, pastor, o claro dá muita sombra, não fica boa a filmagem. Aí então eu permiti pintar a frente da igreja de escuro, bem preto mesmo. E o restante eu adotei o que você fez lá com a cor cinza. Isso, Então, muito bom. Tem gente que não entende. Não. Teve uma vez que me perguntaram, né? Mas por que é que a igreja foi pintada de preto, né? Na frente? Aí eu expliquei justamente por conta das filmagens, esse novo tempo. Eu falei, o Laércio, eu falei, isso aí é agora. Depois a gente não sabe o que vai ser no futuro. Os Laércio só não quer que pinta de cor de rosa. O resto pode pintar qualquer cor. Muito bom. Mas as pessoas precisam abrir a mente. É como ele disse, né? Que mente quadrada não circula coisas novas. Ideias novas. E é verdade. Muito bom. Se a gente não abrir a nossa mente, nós não vamos experimentar o que Deus está por fazer. O novo de Deus. O novo de Deus. E o foco do nosso coração é glorificar a Deus e ganhar almas para Jesus. Amém. Não é, gente? Então é isso daí. Vamos lá, vamos seguir em frente. Para de ficar olhando para certas coisinhas. Não importa a cor. Coisinhas bobas. Que bate-papo rico, gente. Muito bom. Para nós também foi muito bom. Foi bom demais estar com vocês. Muito inspirador. Vocês também são inspiradores para nós. Bênção de Deus. Inspirador você olhando aqui o Rafa, um rapaz novo, mas já com a mentalidade e a liberdade de trazer novas hábitos, novas ações para incrementar a igreja e fazer com que a igreja converse melhor com o nosso contexto. Então, contextualizar a igreja é bíblico, é necessário. Nós aprendemos com o próprio Jesus, ele vem como judeu, ele se esvazia da glória dele para poder se comunicar. Uau, né? Tremendo. Então, nós precisamos nos contextualizar, ok? Não vamos ficar esbarrando em cor de igreja ou coisa parecida, vamos fazer o que for necessário
para a igreja continuar pregando a palavra de Deus, Amém. Né, mas utilizando de métodos que está aí. Mais eficaz. Exato. Mais eficazes, Exato. que fala melhor com a população que nós queremos alcançar, Sim. que ainda não conhece Jesus. Sim. Tá certo? Outra coisa que nós aprendemos aqui, gente, essa transparência da família, né, que o Serginho e a Shirley vivenciaram junto com os filhos, faz toda a diferença. Fideliza os nossos filhos na fé. Eles não veem divergência de comportamento. Busca ajuda quando você precisar, tá ok? É importante você sempre ter alguém te mentoreando, acompanhando a tua vida. Nós aqui, mesmo já coroas, né? Tantos anos de ministério, eu tenho meu mentor, meu pastor Edson Gouveia, me acompanha há mais de 20 anos. Que bacana. Presto conta lá. E às vezes ele me dá uma chamada. Isso é importante. Laércio, vem aqui. Você está de novo fazendo a mesma coisa. A gente é meio precipitado. Você me conhece, eu não tenho o seu dom, mas eu sou muito líder, muito, vamos dizer assim, metódico em algumas ações. E aí acaba atrapalhando o crescimento da igreja. Eu preciso dar espaço mais para a juventude e também para esse dom de evangelismo. Sempre namorei seu pai, no bom sentido. Imagina. Eu sempre falei pro Sérgio vem trabalhar, vamos trabalhar junto. Pô. Vamos juntar. Esse dom dele é maravilhoso, né? Acho que nós enchia Ribeirão, o campo do comercial do Botafogo aqui. Amém. Mas amém, Deus é bom. Sabe. É bom. Foi muito bom estar com vocês. Serginho, muito obrigado. Muito obrigado. Vocês são maravilhosos, viu? Amo foi vocês. um prazer. Também Obrigada. amamos Prazer você, enorme. meu Nos deram um presente nessa oportunidade. É bom demais. Bacana. Obrigado, pastor. Tamo junto? Tamo junto. Vamos conversar mais. Antes de você ir embora, vamos pegar contato, porque eu quero que você mais integrado aqui com a nossa juventude. Amém. Conta comigo. Né? Me ajuda aí, cara. Tamo junto. Vamos junto. Shirley, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Tina. Eu agradeço também, estou muito feliz. Muito feliz, já falei desde o início, né? Estou muito feliz de ter vocês, ouvir aí mais a experiência da vida de vocês. Isso acrescentou muito para a minha vida e vai acrescentar para a vida dos ouvintes também. Amém. Estamos aqui para servir o reino. Tamo isso. junto. Vamos encerrar essa live com uma oração? Vamos. Vamos. Dá a mão aqui para mim. Um sinal de unidade, né? Dessa amizade bacana. Sérgio, ora por nós. Amém. Ora também por aqueles que estarão acompanhando esse podcast. Amém. Pai, agradecemos a Ti pelo cuidado maravilhoso que o Senhor tem para com as nossas vidas. Amém. Pela graça manifestada sobre nós. Amém. Pela revelação da Sua palavra e revelação de Jesus, que faz da gente ser homens e mulheres que sonham, que acreditam, que vivem de fato a graça, a bondade, a palavra, a vida do Senhor manifestada sobre nós. Aleluia. Continue abençoando o teu povo, Senhor, daqueles que estão nos assistindo nesta oportunidade, que a tua bendita mão seja sobre a vida deles. Amém. E os abençoe grandemente. Amém. Que eles Senhor. possam estar sempre ligados no Senhor, entendendo que a revelação do Senhor e da sua palavra faz toda a diferença em nossa vida. Muito obrigado pela vida do pastor Laércio, a Cristina e todo esse ministério. Continue honrando e abençoando teus filhos. É o que oramos e agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Deus te abençoe.